Bom dia, pessoal! Manchete da Folha de hoje: CNJ dificulta a criação por decisão administrativa de penduricalhos para juízes. Principais pontos abordados: proibição de criação de penduricalhos por decisão administrativa. O CNJ proíbe tribunais de criarem novos benefícios retroativos sem lei ou decisão judicial prévia, exigindo agora trânsito em julgado de ações ou precedentes qualificados de cortes superiores. Autorização prévia da Corregedoria Nacional de Justiça. Pagamentos retroativos dependem de aprovação do corregedor Mauro Campbell, que estabeleceu um teto de R$ 46.300 mensais para extras, equivalente ao teto salarial do funcionalismo público. Impacto financeiro e casos anteriores. Entre 2023 e 2024, 35 tribunais gastaram R$ 819 milhões com penduricalhos, elevando contra-cheques de magistrados, em média, R$ 12.400 por mês. Exemplos como o TJ do Paraná, R$ 157 milhões em licenças compensatórias, ilustram o custo ao erário. Críticas à legitimidade do teto. Especialistas argumentam que o limite de R$ 46.300, permitindo salários de até R$ 92.600, fere o teto constitucional e transfere ao CNJ uma competência que deveria ser do Legislativo. Contexto de supersalários. Magistrados receberam até R$ 678 mil em 2024, com verbas indenizatórias, transporte e saúde, excluídas do cálculo do teto, o que gera enriquecimento via serviço público. Resumo da matéria. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aprovou em 20 de maio de 2025 uma resolução que dificulta a criação de penduricalhos, benefícios extras, para juízes por meio de decisões administrativas dos tribunais. A partir de agora, novos pagamentos retroativos só serão permitidos após decisão judicial transitada em julgado ou com base em precedentes vinculantes de cortes superiores, como STF e STJ. A medida visa conter abusos, como os de R$ 819 milhões gastos por tribunais em 16 meses, com penduricalhos que inflaram salários de magistrados, alguns ultrapassando R$ 600 mil anuais. O corregedor Mauro Campbell reforçou um teto de R$ 46.300 para esses extras, mas críticos apontam que, somado ao salário base, o total pode chegar a R$ 92.600, esvaziando o teto constitucional. A decisão também exige autorização prévia da Corregedoria para pagamentos retroativos, respondendo a casos como o do TJDFT, que liberou licenças compensatórias sob um novo limite. Entretanto, especialistas como Rafael Vegas, da Fundação Getúlio Vargas, e Guilherme Stampes, advogado, criticam a legitimidade do CNJ em definir critérios remuneratórios, defendendo que o Legislativo deveria regular a matéria. A resolução reflete pressões por transparência, mas expõe tensões entre a autonomia do Judiciário e controle de gastos públicos, em um cenário onde 40% dos juízes paulistas receberam mais de R$ 100 mil líquidos em janeiro de 2025. Manchete de O Globo. Câmara acelera projeto de lei que extingue descontos na folha do INSS. Principais pontos abordados. Aprovação de urgência para a tramitação do PL. A Câmara dos Deputados aprovou em 20 de maio de 2025 um requerimento de urgência para acelerar a análise do PL 1846/2025, que extingue descontos automáticos em benefícios do INSS para entidades de aposentados.
A tramitação simbólica permitirá votação direta no plenário, sem passar por comissões temáticas. Revogação de dispositivo da Lei de 1991. O projeto revoga o trecho da Lei de Benefícios da Previdência Social, de 1991, que autorizava descontos em folha para associações desde que consentidos pelos segurados. Com a mudança, as entidades dependem de contribuições diretas, sem intermediação do INSS. Contexto de fraude bilionária. A proposta surge após investigações da Polícia Federal e CGU revelarem um esquema de desvio de até 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024, envolvendo cobranças não autorizadas em benefícios de 4,1 milhões de aposentados e pensionistas. Associações teriam forjado assinaturas para aplicar os descontos. Impacto financeiro e CPI proposta. O prejuízo estimado reforçou pedidos de uma CPI mista para investigar sindicatos e entidades envolvidas. A oposição protocolou um requerimento com o apoio de 36 senadores e 223 deputados, mas a instalação depende do Congresso. Críticas e tensões políticas. A medida enfrenta resistências de entidades como a CONTAG, historicamente ligada a partidos de esquerda, e de parlamentares que defendiam a flexibilização de controles desde 2019. O governo Lula evita apoiar a CPI, mas líderes do Legislativo pressionam por transparência. Resumo da matéria. A Câmara dos Deputados acelerou, nesta terça-feira, a tramitação do projeto de lei 1846/2025, que extingue descontos automáticos em aposentadorias e pensões do INSS para entidades de classe. A aprovação simbólica do regime de urgência permitirá que o texto do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, seja votado diretamente no plenário, sem análise prévia em comissões. O PL revoga um dispositivo da Lei de 1991, que autorizava esses descontos mediante consentimento dos beneficiários, prática agora no centro de uma fraude bilionária investigada pela Polícia Federal. A iniciativa é uma resposta ao esquema que desviou 6,3 bilhões de reais de 4,1 milhões de aposentados, segundo a CGU. Investigadores apontam que associações forjavam autorizações para aplicar descontos, muitas vezes sem conhecimento dos segurados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou a necessidade de agilidade. O projeto não pode aguardar um tempo muito longo. Paralelamente, ganha força no Congresso o pedido de uma CPI mista para apurar o caso, com um apoio transversal de partidos. Entretanto, o Planalto resiste à investigação, temendo a exposição de aliados. Enquanto isso, o texto do PL deve ser votado na próxima semana, com possibilidade de anexar mais de 50 propostas relacionadas ao tema. A medida reflete pressão por transparência, mas expõe tensões entre o Legislativo e entidades beneficiadas pelos descontos, como a CONTAG, ligada a movimentos sociais. O desfecho pode redefinir as regras de financiamento de associações e impactar o controle de gastos públicos na Previdência. Manchete do Estadão. Classe média deve pagar mais pela luz para isentar baixa renda. Principais pontos abordados. Ampliação da tarifa social para beneficiar 60 milhões de pessoas. Isenção total para famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh mês e desconto para quem consome até 120 kWh mês. Renda per capita de meio a um salário mínimo. O custo será financiado por encargos sobre consumidores do mercado regulado, classe média e pequeno comércio. Impacto nas contas de luz da classe média. Estimativa do governo. Aumento de 1,4%,
3,6 bilhões de reais por ano. Consultorias privadas projetam até 7 bilhões de reais, dobrando o impacto. Promessa de compensação futura com a abertura do mercado livre. A partir de 2028, consumidores poderão escolher fornecedores de energia, reduzindo custos e eliminando encargos como a CDE. Críticos apontam que os benefícios são tardios e incertos. Rebalanceamento de subsídios e críticas à estrutura tarifária. Redistribuição de encargos da CDE, que custa 40,6 bilhões de reais por ano, e fim de subsídios para energia renovável incentivada à economia de 7,3 bilhões de reais, indústrias pagarão mais, apenas a partir de 2038, prolongando a desigualdade. Contexto político e pressão por popularidade. Medida é vista como estratégia do governo Lula para recuperar apoio após denúncias de fraudes no INSS. A MP foi acelerada para evitar debates no Congresso, gerando críticas sobre populismo e risco regulatório. Resumo da matéria. O governo federal prepara uma medida provisória para reformar o setor elétrico, ampliando a tarifa social e transferindo custos para a classe média. A proposta isenta totalmente famílias de baixa renda, consumo até 80 kWh mês, e concede descontos a quem consome até 120 kWh mês, beneficiando 60 milhões de pessoas. Financiamento virá de encargos sobre consumidores do mercado regulado, residências e pequenos comércios, com aumento imediato estimado entre 1,4%, 3,6 bilhões de reais, e 3,8%, 7 bilhões de reais nas contas de luz. Como compensação, o governo promete a abertura do mercado livre de energia a partir de 2028, permitindo que consumidores escolham fornecedores e reduzam custos. Entretanto, críticos destacam que os benefícios são futuros e insuficientes para neutralizar o aumento atual. Além disso, o rebalanceamento da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, que hoje representa 13,83% da tarifa residencial, só reduzirá custos para a classe média após 2038, quando indústrias assumirão parte dos encargos. A medida enfrenta resistências. Especialistas apontam o risco de judicialização devido a subsídios cruzados, enquanto parlamentares criticam o uso de uma medida provisória para evitar debates. O ministro Alexandre Silveira defende a proposta como justiça tarifária, mas analistas alertam que o programa social deveria ser financiado pelo orçamento da União, não pelas contas de luz. A medida provisória também extingue subsídios para energia renovável, eólica e solar, o que pode inviabilizar projetos em curso e gerar disputas judiciais. O governo prioriza a tarifa social e a abertura do mercado livre, mas admite flexibilizar outras partes do pacote para garantir aprovação. A iniciativa reflete a estratégia política do Planalto de aliviar pressões sociais em um cenário de queda de popularidade de Lula, agravada por escândalos recentes. Enquanto isso, a classe média arca com custos imediatos em troca de promessas de economia futura, um cálculo que divide opiniões entre especialistas e parlamentares. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!